Se tem uma coisa que o mar ensina a gente, é que tudo muda. O meu aquário está completando 180 dias, 6 meses desde a sua criação. Meio ano de um sistema que já foi cheio de corais e que agora é um pequeno santuário, posso dizer assim, de anêmonas. Mas calma que eu vou explicar toda essa história para você. Como eu comentei no início do vídeo, como eu falei que o mar ensina que tudo muda, na minha vida agora eu tô passando por um momento muito especial e de mudança também. Literalmente, eu e minha família a gente vai finalmente se mudar para nossa própria casa. E isso é uma baita de uma conquista, é algo que encheu meu coração de alegria e era um objetivo das nossas vidas. Então tudo começou com essa mudança. A gente vai sair aqui desse apartamento e vai para casa. E depois de ter dado tudo certo ali, o meu primeiro pensamento foi: e aí, como que eu vou fazer a mudança desse aquário? Eu já sabia que ia ser muito difícil de manter o aquário nesse período de mudança. E, para ser bem sincero, eu já estava começando a ficar um pouco estressado com esse negócio dos parâmetros da água e o cuidado do aquário. E aí foi quando eu pensei, bom, se é para ter dor de cabeça, que seja com a mudança, que isso vai me exigir muito tempo, muito esforço, e o aquário infelizmente acabar ficando um pouquinho de lado. E aí, por mais que eu lesse os comentários nos vídeos que vocês deixavam, por mais que chegassem as directs ali no Instagram, sempre elogiando, falando, cara, tá top, tá muito bonito. A real é que para mim aqui nesse canal sempre foi uma documentação da minha jornada. E no final das contas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que pensam assim, exatamente como eu vou falar. O aquário é para quem vive ele todo dia. O que realmente importa é o que te faz feliz ali olhando para o seu aquário, para o seu sistema. E quando eu decidi mudar tudo, e também vocês podem ver que faz um bom tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, porque estava justamente em todo esse trâmite ali da casa, eu já pensei que eu ouvi ali de algumas pessoas: pô, Gabriel, que cagada, o que você fez? O aquário tava bonito. Cara, fez a maior besteira com o teu aquário. Mas de verdade, eu não tô nem aí. Até pensei nisso num primeiro momento, mas agora, com tudo mais maduro, tudo acontecendo, eu não tô nem aí. Para mim, o aquário ele tem que ser ali um reflexo do que eu tô vivendo nesse momento. E o que eu mais queria nesse momento e nesses próximos dias e meses que estão por vir aí, de muitas mudanças na minha vida, é leveza. E no último layout que eu tinha feito, que vocês conseguem ver aqui no canal, até no último vídeo, eu realmente acredito que eu tinha feito algo muito bonito. Só tinha um problema, e eu acho que isso todo aquarista vai passar: ele era apertado demais. Eu enchi de corais ali onde podia naquele layout. Então eu coloquei torches, coloquei outros corais mais agressivos, e eu sabia também que era questão de tempo ali para começar a dar problema nesse sistema. E foi aí que eu percebi que um sistema simples me daria mais prazer aqui no aquarismo e também mais estabilidade e qualidade de vida para os animais. E foi aí que então eu decidi vender tudo. A minha ideia inicial era vender tudo, vender os corais, vender as rochas, deixar apenas ali o vidro e os equipamentos essenciais para que depois da mudança ali eu montasse um aquário novo. E aí falei para minha esposa dos meus planos e a primeira coisa que ela disse foi: Gabriel, deixa pelo menos os 2 peixes palhaços, os Nemos, né? O Nemo e a Nema, como minhas filhas dizem. Elas gostam tanto deles, e por mais que eu tenha ficado tão envolvido aqui nesse mundo do aquarismo, que é realmente um mundo fascinante, que todo dia eu aprendo, todo dia eu paro aqui alguns minutos e fico observando, a minha família sempre vem em primeiro lugar. E aí foi um grande ponto de virada ali que me fez desistir dessa ideia inicial de desmontar absolutamente tudo. E eu parei para pensar quantos momentos as minhas filhas vêm aqui no escritório durante o dia só para falar: papai, deixa eu ver o Nemo, vamos dar a comidinha deles. Então também não queria tirar esse prazer delas verem o aquário, delas se divertirem aqui com os peixinhos e também de receber
essas visitas aí diárias aqui no meu escritório. E foi aí então que me surgiu essa ideia. Por que não deixar apenas então os dois palhacinhos ali vendo tudo que é coral? E de fato vendi muito rápido, em 2, 3 dias já tinha vendido tudo aqui nos grupos do WhatsApp da região. E tenho certeza aqui que o canal, os materiais que eu postava ajudavam muito, porque viam a qualidade dos animais que eu tinha aqui. E então por que não transformar esse aquário em algo mais tranquilo, mais relaxante, como se fosse ali um santuário para os neminhos, para o Nemo e para a Nema. E deixa eu contar um negócio para vocês. Quando eu iniciei lá atrás no aquarismo, eu acho que não só para mim, mas para todo mundo aí que começa, a relação das anêmonas com o palhaço, com o peixe palhaço, é algo que realmente fascina muito, né? Algo que chama atenção. E comigo não foi diferente, foram justamente as anêmonas ali, né? Essas imagens bonitas que me fizeram entrar no aquarismo. Só que no meio do caminho eu me deixei levar ali pelas cores, pelas formas. Cada loja de aquário que eu entrava, cada vídeo que eu olhava aqui no YouTube, aquilo tudo ia me fascinando. Todas as tendências, corais estão na moda, diversas cores que... Tem um parênteses aqui, depois quando chegam na tua casa você descobre que não são bem aquelas cores das fotografias, dos vídeos. Então agora, voltar às anêmonas, voltar não porque eu nunca tive, né? Sempre tive medo de queimar os outros corais, mas tê-las aqui no meu aquário agora é como se fosse um back to basics. Um voltar às origens, voltar ao básico. Um retorno à essência. E um pequeno paraíso aqui para esses dois palhacinhos que são meus companheirinhos aqui, companheirinhos de toda a família. Então, como eu falei, eu vendi todos os corais e já comprei 2 anêmonas, Bubble Tip Rainbow, né, a anêmona mais clássica, mais tradicional, e coloquei naquele layout. Vou deixar também aqui algumas imagens ali de quando elas chegaram bem murchas, parecia um balãozinho de festa vazio, muito engraçado de ver como parece que elas se desidratam, não sei se é isso ou não, mas à medida que os dias foram passando ali, elas foram inchando novamente, inflando novamente. Só que aí me acendeu o primeiro alerta. Esse layout que eu tenho aqui, ele não é um layout, o layout que eu tinha, né, na verdade, ele não era um layout que era favorável para as anêmonas, né? Ele era um layout para ser construído ali com outros tipos de corais, porque principalmente porque as anêmonas elas procuram esconder os pés delas ali em uma área protegida, né, uma área onde elas se sintam seguras. E aquele layout definitivamente não tinha essas características. Mas tudo bem, eu já estava com uma viagem marcada, eu ia para Fernando de Noronha e lá eu pretendia fazer mergulhos, obviamente. E quando eu voltei dessa viagem de Fernando de Noronha, eu voltei muito pensativo e essa vontade de recomeçar, não de reiniciar o sistema, mas de fazer as mudanças ali, de trocar, veio ainda mais forte. Lá em Noronha eu tive a imensa alegria e oportunidade de mergulhar com um tubarão, com tartaruga, apareceu até barracuda, diversos tipos de peixes. A gente viu também aqueles golfinhos que saem rodopiando, rotatórios, não lembro exatamente o nome, mas aquilo lá realmente me fascinou muito. A natureza lá é esplêndida, ela é vasta, é tudo muito bonito. E eu não posso também deixar de falar que vendo tudo aquilo funcionando, na maneira que funcionava, me fez repensar muito do que eu tinha aqui no aquário. Tudo bem, eu tinha acabado de colocar as anêmonas, mas estava num layout que não era favorável para elas. O que eu estava tentando reproduzir aqui não estava certo. E só voltando um pouquinho nessa história, quando eu fui para Noronha, eu simplesmente tinha deixado as anêmonas ali e os palhaços nem tinham dado bola para elas, né? Nem sequer tinham encostado, não tinham estranhado, eles estavam de boa, ali vivendo como sempre no aquário. Parecia que nada de novo, nada de diferente tinha acontecido ali. Obviamente eles não tinham feito a simbiose, eu já havia lido sobre os ocelares comuns, que é mais difícil de fazer realmente a simbiose ali com essas BBT Rainbows. E eu também não quis forçar nada, não quis colocar numa maternidade ali, num cantinho, colocar a garrafa d'água em cima. Eu falei, bom, se for acontecer, deixa que vai acontecer naturalmente. Mas a hora que eu voltei de viagem, eu tive uma gratíssima surpresa. A fêmea, que é o palhacinho maior ali, estava ali se hospedando ou sendo hospedada, como querem que chame aí, mas enfim, estava fazendo a simbiose com uma das Bubble Tips. Ela, das 2 anêmonas que eu tinha comprado, uma tinha se dividido, então agora tinha 3, mas uma delas já estava brigando
anema. O aquário ele estava ótimo, foi bom não ficar colocando a mão ali durante uma semana. Claro, ele tinha algas, né? Os vidros estavam bem sujos, mas só isso também. Então o aquário estava em equilíbrio. E aí, passado alguns dias, eu percebi também que a fêmea ela já não ficava mais na anêmona. Eu falei, ué, será que esse bicho aí ele desfaz a simbiose? E parece que sim. Só ia ali de vez em quando, não ficava muito ali, às vezes esfregava um pouquinho na anêmona, mas já não estava mais como quando eu cheguei. E aí, esses dias atrás, eu ali zapeando nos grupos de Zap Zap, como dizem os velhos já da minha idade, tinha uma anêmona Red Fire à venda. E essa anêmona, para quem sabe, aí, ela tem uma cor fantástica. Logo, logo vou mostrar aqui para vocês, mas é um vermelho forte, um vermelho vívido. E eu coloquei no aquário. E a fêmea, que parece que tinha desfeito a simbiose, ela adorou essa anêmona. Ela realmente gostou muito e passa boa parte do dia ali. Na hora de dormir ela se encaixa ali também, a anêmona dá uma recolhida, mas ela dá o jeitinho de ficar ali. E eu achei todo esse processo muito bonito, muito simbólico. E parece que assim como os palhaços acharam o equilíbrio, eu também achei o equilíbrio do meu aquário. Agora o sistema desse meu aquário aqui, ele é simples, ele é leve e ele é automatizado na medida que precisa ser para eu manter isso aqui. Essas anêmonas e esses dois palhaços agora, eles me permitem curtir esse hobby, né? Voltar a curtir esse hobby sem neura, sem ficar correndo atrás de parâmetro. É muito mais tranquilo de manter, porque eu acho que a gente tem que ter também a parcimônia de saber, quero ter um aquário que vai me demandar muito, então eu preciso ter tempo para isso. E como não está sendo muito o meu caso, eu estou muito corrido com o trabalho, aqui com a minha demanda da família, agora com essa mudança da casa, então também preciso fazer um exame de consciência para saber o que é o melhor aqui, né? Então não adianta nada eu querer um sistema com os corais mais exigentes, digamos assim, e não ter tempo para cuidar disso. E talvez seja isso mesmo que o aquarismo tenha que ser para cada um de nós, não só para mim, mas para vocês também que me acompanham aqui. O prazer de cuidar, a observação, isso aqui que eu passo minutos aqui olhando isso, que me relaxa, que é muito bom, e um pouquinho de mar dentro da nossa casa. Essa mudança de layout aqui, ela também se deu muito porque quando eu vi lá, quando eu mergulhei em Noronha, eu vi que o layout que eu tinha, ele era artificial, né? Não existem informações rochosas daquele jeito, pelo menos no ambiente que eu mergulhei. Já mergulhei em outros lugares também, Costa Rica, Panamá, e todos eles são mais naturais, obviamente, né? E o que eu queria fazer aqui é esse mimetismo, essa imitação da natureza. E uma das formações que me chamou muito a atenção lá era isso, eram pedras e de repente um vale de areia lá embaixo, areia branquinha, e ali onde os peixes ficavam, se abrigavam. Então eu quis trazer essa mudança de layout, foi muito mais tranquilo de fazer. Na minha concepção, deixei mais natural isso aqui. E vamos ver, eu acho que eu vou manter assim. No começo eu tinha a ideia de depois que me mudar para casa, voltar com os corais que eu tinha, mas eu estou curtindo realmente muito isso aqui. Eu acho que vai me dar menos trabalho no final das contas. Eu vou ter mais tempo para curtir o aquário. Eu não posso sair viajar e ficar me preocupando com o parâmetro, também não quero gastar mais com isso. Já tenho a minha prioridade, que é a mudança da casa nesse momento. Então, quem sabe não. Agora o meu plano é deixar esse aquário aqui cheio de anêmonas, fazer realmente ali um paraíso para esses palhacinhos.